Os bastidores da política. A informação com credibilidade. Aqui no Rádio Café, com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. 7h55, 21 graus a temperatura em Xanxerê, 4 de novembro. A gente conversa agora com o prefeito de Chapecó, ex-deputado, figura carismática, João Rodrigues. Agora mira o Palácio Barriga Verde. Essa entrevista é exclusiva para o Rádio Café. Ele fala sobre os avanços em Chapecó, os desafios que ainda estão por vir e o que pretende levar para toda Santa Catarina caso venha governar o estado. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui em Xanxerê, terra que a gente tem um carinho muito grande, terra que eu conheço. E a gente frequenta essa cidade há muito tempo, desde o tempo que fui deputado estadual, deputado federal, prefeito de Chapecó. Então é uma alegria imensa estar contigo para falar com todos os ouvintes sobre o momento que Chapecó vive e a expectativa agora para o ano 2026. Prefeito, para a gente começar, é importante destacar como é que está Chapecó hoje, uma cidade em franco desenvolvimento. Bom, nós temos um ritmo acelerado desde janeiro de 2021, quando eu reassumi o governo. É o meu 4º mandato. Eu me dedico diuturnamente, não só eu, como minha equipe de trabalho. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu não faço pelo poder. Eu nunca busquei uma eleição para ter o mandato. Eu busquei a eleição para usar o mandato em prol da sociedade. E o exemplo hoje é Chapecó. Nós temos uma gestão extremamente moderna, arrojada, que dá resultados, que é destaque em todo o território nacional. Uma cidade que se dá o capricho de ter 1 bilhão e 600 milhões em obras, mas ao mesmo tempo ter praticamente 300 milhões aplicado em banco. E a gente cuida da cidade, que hoje é, com certeza absoluta, um dos destaques em todo o território nacional. Mas tem problemas, claro que tem. E diuturnamente a gente enfrenta todos os problemas, todos os desafios. Mas a alegria maior é poder ver a felicidade das pessoas. Prefeito, falando sobre obras, quem sai de Xanxerê, de Faxinal, de Bom Jesus e vai para Chapecó para movimentar o comércio, para ver algo diferente, geralmente vê as obras em torno do centro. Quando o senhor fala sobre esse volume de obras, elas estão espalhadas por toda a cidade de fato? O maior volume é nos bairros. O centro que menos obras tem, para você ter uma ideia. Quando você chega, você vê elas. É que o centro é o que menos concentra obras. O maior volume está na periferia da cidade de Chapecó. Por exemplo, nós nos damos ao luxo de asfaltar 100% a cidade de Chapecó. Não há um palmo mais de barro e poeira nos bairros legalizados. Nós temos áreas irregulares que precisam de um processo do REURB para posterior receber a pavimentação. Então agora nós começamos a pavimentação em cima do calçamento que está em péssimas condições. Mas nós temos as grandes obras concentradas exatamente nos bairros, que são novas escolas, novas unidades de saúde, a grande arena Professor Cláudio Brito, com a capacidade para 5 mil pessoas, a piscina semiolímpica, a cidade do autista, a cidade da criança, os grandes parques como Eldorado, Edir Demarco, o elevado lá na grande EFAP. Então isso tudo é na periferia, mais de 1 bi é na periferia da cidade. Prefeito, o senhor ficou conhecido em nível nacional pela forma com que combate a situação de dependentes químicos e moradores em situação de rua. Esse trabalho continua e eu vou colocar um pouquinho de pimenta na nossa prosa, porque muita gente diz que é muito marketing sobre isso. Essa transformação na vida das pessoas em situação de rua tem acontecido de fato? Tem, eu convido quem tiver dúvida, eu levo até a casa do acolhimento, que nós adquirimos no interior de Chapecó, e lá está a prova. Nós temos hoje 60 pessoas que estão acolhidas, que eram moradores de rua, noiado, drogado de rua, que dormia no piso, das quais 40 estão trabalhando. Trabalham diariamente, muitas já com emprego fixo na cidade, que nós transportamos, outras prestando serviços ao município, fazendo cursos de qualificação, e tem um número de pessoas que não tem o que fazer, porque elas foram ao extremo da drogadição e acabaram perdendo noção das coisas. Já enfrentam problemas de ordem psicológica, os neurônios, eu acho que foram queimados pelo excesso de crack. Então é gente que não tem o que acolher. O projeto, por exemplo, é tirar da rua. Primeiro passo, tirei. Segundo passo é tratar. Estamos tratando.
Terceiro passo, encaminhar o mercado de trabalho. Agora o próximo passo é cobrar conta. Que conta é essa? É deles próprios. Porque até então é tudo de graça. A gente investe, a gente trata, a gente cuida. Nós diminuímos os índices de furto na cidade. Nós reduzimos os índices de criminalidade. Ao mesmo tempo não tem mais. É claro que há, mas prefeito não tem nada. Não tem nada, mas pode ter a qualquer momento. Então do nada você pode estar recebendo aí 10 novos moradores em situação de rua. Quem são eles? Gente que surge, gente que sai de dentro de casa da família, mas não é gente sem teto. E aí surge numa praça. Os moradores ligam, a Guarda Municipal imediatamente vai lá, retira e leva para o acolhimento. A gente não, isso é um serviço que não para mais. Isso não tem fim. É começo, meio, só vai ter fim a hora que o Brasil se unir numa política pública de combate e de ação. Ação como essa que foi promovida pelo governador do Rio de Janeiro, quando invadiu os morros para combater o tráfico de drogas e o narcotraficante. Ações como essa, que se fossem desencadeadas simultaneamente em todo o Brasil, é uma guerra que a gente vence. O problema é que quando alguns tentam de um lado em defesa da população, outros tentam do outro lado em defesa da bandidagem. Se o senhor tivesse que fazer isso em Chapecó, seria diferente, prefeito? Eu com certeza absoluta, eu seria mais áspero. No que se refere não a matar. A morte é uma consequência do combate. Quando os policiais invadiram este morro, por que eles invadiram? A pergunta é, por que eles invadiram? Porque houve uma organização de uma política pública, de uma ação de governo, porque a população não suporta mais. As pessoas não suportam ver uma criança ser estuprada por um traficante. As pessoas não suportam mais o esquema do tráfico, pegar uma menina de 10 ou 12 anos na casa dos pais, tirar de dentro de casa para ser mulher do chefe do tráfico. As pessoas não suportam mais ser vítimas no morro do traficante que mata. A todo instante eles estão matando e matando, é por causa de um celular. Ontem tem uma imagem que está correndo o Brasil todo de uma menina que, se tiver 10 anos é muito, dentro de um carro onde 2 bandidos assaltam, roubam o carro e assassinam o pai, matam o pai atrás do carro. O desespero da criança é gigante. Quem é que matou? 2, um até de menor. Bandidos, porque, segundo o depoimento, foram contratados por alguém para cometer aquele crime. Então nós chegamos ao extremo. A gente tem que fazer escolha. De que lado a gente está? Eu lamento muito que um apresentador da Rede Globo, tipo o Luciano Huck, dá um depoimento daquele, se sentindo extremamente revoltado com a ação promovida pela polícia e citando de que 110 mães choram o enterro dos seus filhos. É verdade. Mas ele não conta as centenas e milhares de mães que choram todos os dias porque tem um filho assassinado por um bandido, de uma criança que vem da escola que tem um celular roubado e assassinado por um bandido. Ele não lamenta as mães dos policiais que são eliminados e um policial que ganha um salário de fome para arriscar a própria vida. Então está desequilibrado isso tudo. Se fosse comigo como governador, eu faria a mesma coisa. Porém, eu não sou governador, eu sou prefeito. E como prefeito de uma cidade dentro do meu tamanho, eu já estou agindo, equipando e armando a nossa guarda municipal, coisa que não seria minha obrigação. Colocando até um caveirão. Chapecó vai ter agora nos próximos dias. Carro blindado, fuzil. E algumas pessoas, mas sem exagero nunca. Se o Rio de Janeiro tivesse feito isso há 50 anos atrás, este exagero, o domínio seria do poder público. Mas hoje lá, o domínio é do narcotraficante, é do crime organizado. Chapecó nunca, se continuar neste ritmo que nós adotamos, pena que o Estado não acompanha. Porque o efetivo da Polícia Militar de Chapecó, de 1992, é menor do que o efetivo de hoje. É a mesma coisa aqui em Xanxerê. Tem menos policiais hoje, militares hoje, do que tinha em 92. Então, com os poucos policiais militares que tem, a gente tem que ainda render as homenagens, porque estes poucos valem por muitos. São policiais empenhados, dedicados. Então eu te diria francamente, eu estou aplaudindo, não é a morte, estou aplaudindo a ação
Pena que o governo federal não entendeu, não compreendeu. Deveria ter feito o quê? Se unido ao governo do Rio de Janeiro. Colocado as Forças Armadas à disposição para poder dar sequência à operação, prender todos os fuzis, todas as metralhadoras, prender o tráfico, buscar até a cabeça quem é o chefe disso. Mas, infelizmente, de dia, o governo age. De noite, o governo federal interrompe e no dia seguinte, determinados partidos de esquerda entram com ação e na semana seguinte o Supremo suspende a ação. É isso que nós estamos vivendo no nosso país. Prefeito, antes da gente falar mais sobre política, eu preciso falar sobre a EFAP, porque o senhor tomou uma atitude diferente de todas as feiras, que era torná-la uma feira nacional. Pelos números, acredito que conseguiu atingir esse objetivo, prefeito. Com certeza absoluta. Você veja bem, quando é que você alcança ao plano nacional? Primeiro, quando você atinge os objetivos. Segundo, a satisfação do público. A venda dos ingressos foram para mais de 200 municípios de várias regiões do Brasil. Nós tivemos gente do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, do Paraná, do Mato Grosso, que veio para a EFAP. E, por fim, a prova disso, tá, mas como é que tem convicção que é? Porque saiu o ranking das cidades que têm o maior acesso em rede social, aonde os brasileiros, o mundo procuram. Quando você procura na rede social determinado produto, que tu tem interesse nele. Chapecó obteve, agora nesse período, 50 milhões de visualização em redes sociais. Disparado a cidade brasileira mais procurada em todas as redes sociais. Sinal do quê? O Brasil quer saber o que é Chapecó. O que está acontecendo com essa cidade? E as notícias que nós, a população, junto com o poder público, a gente produz, são notícias reais, são fatos. E isso eleva a cidade, faz com que ela continue crescendo de forma muito ordenada, gerando empregos e economia. Então, atingimos o objetivo em todos os números. Que bacana. Prefeito, falando um pouquinho sobre política, em janeiro o senhor falou sobre a sua pré-candidatura ao governo do estado para 2026. E aí começou uma série de movimentações dentro do próprio PSD. E eu gostaria de pontuar o que motivou essa decisão. E já que nós falamos muito sobre Chapecó, se tem risco ou vantagem de que a sua gestão em Chapecó seja usada como parâmetro para essa pré-candidatura? Ela será usada. Vai ser o modelo que nós queremos mostrar para Santa Catarina. O modelo de gestão. Então, quando a gente for discutir sobre gestão pública, eu vou comparar com o atual governo o número de obras realizadas pelo atual governo com a Prefeitura de Chapecó. E não é proporcional, tá? É número por número. A minha comparação será quanto de projeto eu contratei, executei e licitei. E quanto de projeto este governo que aí está contratou, licitou e executou. Nós vamos comparar números desde geração de empregos, habitação popular, infraestrutura, asfalto rural, saúde, segurança pública. Então nós vamos comparar. E você comparar um município com o estado é covardia. Sempre o estado estará muito na frente. Mas Santa Catarina não, Chapecó está na frente do estado. Nós vamos fazer comparações. Então, o modelo de gestão, e eu te resumiria, como é que seria o modelo de gestão? Primeiro, com conhecimento da máquina. Segundo, conhecer o orçamento. E terceiro, que é a parte mais principal, enfrentar os problemas crônicos do estado, que são os mais diversos, que vão da infraestrutura em rodovias estaduais, que é obrigação do estado, vão para a educação, que é mais do que você pagar a bolsa de estudo e fazer um grande marketing e gerar um grande escândalo, que é o que gerou. O Tribunal de Contas está fazendo esta averiguação, e você criar um programa do qual é a minha prioridade, é tornar o segundo grau, o ensino médio, tornar ele profissionalizante. Será o primeiro estado brasileiro a ter o ensino médio profissionalizante, para que o filho do trabalhador, do operário, do chão de fábrica, do agricultor, da empregada doméstica, também tenha oportunidade. Porque o ensino universitário, por si só, ele já exclui. Porque o filho do pobre não tem tempo. Ele tem que trabalhar o dia todo. Então o que tu tem que fazer no ensino médio? Fazer dele um profissional naquilo que ele queira. Então é isso que o Estado tem que fazer. O ensino universitário, claro que é importante, mas Santa Catarina sempre teve bons programas de subsídio.
E o meu intuito é universidade pública e gratuita para pobre. Não é dar ensino de graça para rico. E mais, no nosso governo, a gente pretende entregar a bolsa de estudo no CPF do aluno. Não é no CNPJ de universidade. Mas o grande foco será o ensino médio. Além da infraestrutura e fazer como eu fiz em Chapecó. Toda a rede pública municipal de Chapecó, alunos a partir de 7 anos de idade, todos utilizam o Chromebook, é um notebook. Então é tecnologia. A gente tem que transformar o ensino analógico em ensino tecnológico. Então nós vamos fazer comparação de gestão de Chapecó. E mais do que isso, empatia, trato para com as pessoas. Problemas crônicos com moradores em situação de rua. Santa Catarina não deu jeito. Não tem projeto. Não tem um programa. Lança, mas não opera. Chapecó tem programa, tem projeto, tem plano. Então nós temos aí um plano de governo praticamente pronto. Só começar a campanha para a gente começar a discutir. O senhor disse recentemente que a disputa não é esquerda contra direita, é capacidade contra capacidade, gestão contra gestão. Dizendo isso, coloca, de certa forma, em xeque a gestão do atual governador. Teve, de fato, uma tentativa de aproximação ou não? João Rodrigues tem um modelo, uma visão, o Jorginho Melo tem outra. Bom, primeiro vamos deixar muito claro, eu não sou inimigo do governador, né? Eu nunca, em momento algum, tu nunca vai ouvir eu destruindo o atual governo, desmanchando, desfazendo, desqualificando. Não. Sempre disse e reafirmo, eu tenho um ponto de vista divergente. Eu divirjo da gestão pública. Eu tenho uma certa experiência e estou aprendendo ainda. 5 mandatos de prefeito, você acaba aprendendo. Além de cuidar da máquina pública, você tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Você tem que ter um secretário de segurança extremamente qualificado. O secretário da educação, uma pessoa posicionada. Eu particularmente, no meu governo, eu jamais colocaria um reitor de universidade como secretário de educação. Até porque ele tem um interesse, que é na universidade. Você precisa colocar o educador para cuidar da rede pública municipal, do ensino que é de Estado. Na agricultura, eu vou colocar um especialista em agricultura. Na saúde, idem, apesar, aspas, o atual secretário de saúde de Santa Catarina é muito qualificado. É um grande secretário. O secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina é um grande secretário. Então me permita fazer um adendo, o senhor já foi secretário de Agricultura, considera-se especialista? Quando eu me refiro a especialista, é especializado não é na planta, é em pessoas. É conhecer a agricultura, não é o tempo do plantio, é saber tratar com o agricultor. E graças a Deus isso me deu a oportunidade de ser um dos deputados federais mais votados do Brasil. Eu fiz 221.409 votos. O que acontece? Eu plantei, coincidentemente, na agricultura. E eu colhi na urna. Então, quando eu me refiro a conhecer, é conhecer as pessoas, é discutir com o agricultor, é ter uma equipe técnica. Eu tinha, por exemplo, o meu secretário adjunto, o Ayrton Spies, e é um dos maiores especialistas na agricultura do Brasil. Então, eu entendo, o gestor público, ele não tem que ser o maior conhecedor da matéria. Ele tem que se cercar de pessoas mais inteligentes do que ele. O gestor público tem que ter coragem, palavra. Outra, ele é eleito pela população para tomar decisões. Ele não é um mandalete para assumir um governo e ficar sujeito a ordens de fora. Ele tem que seguir o instinto, ouvindo a população de dentro. E é isso que eu faço em Chapecó. Eu ouço no meu Instagram, se eu te abrir agora, eu vou ter dezenas de reclamações de pessoas. Porque o ser humano reclama aquilo que ele é de seu interesse. É o buraco na porta da casa, é a lâmpada queimada. E eu dou atenção. Eu encaminho para uma solução. Então, a minha divergência é essa. É montar um governo com equipe qualificada, da qual o atual governador tem alguns bons nomes, outros eu não quero entrar no mérito para não começar a desqualificá-los, porque é a opinião de cada um. Mas o ponto de vista divergente, eu entendo que um governo, ele começa no dia que ele ganha a eleição. Não no último ano de governo, à véspera de uma eleição. Então, eu assumi Chapecó 1º de janeiro de 21, e quando deu fevereiro eu já estava inaugurando obra. Março, eu já estava tocando e licitando novas obras, contratando. Eu não parei. É por isso que eu tenho 1 bi e 600 milhões de obras em andamento. Então, as minhas divergências vão desse ponto. Segundo,
divergência fatal. O gestor público jamais, um governador, e eu uso muito como exemplo o Luiz Henrique, que eu sempre tenho uma admiração grande pelo legado e pela maneira com que ele tratou, porque eu fui prefeito com ele. Você não pode pegar a máquina pública para coagir, cooptar ou trazer pessoas ao seu partido em troca da benéfice de governo. Você tem que conquistar a pessoa pelo trabalho. E nisso eu divirjo. Eu não concordo nem com esta prática adotada pelo Moisés. O governador Moisés adotou esta prática. E, lamentavelmente, nós estamos vendo isso no atual governo. Não que o atual governador esteja cooptando, mas a gente vê as movimentações partidárias desnecessárias quando você tem que respeitar a instituição. Vou te citar o MDB, por exemplo. Hoje é um aliado do atual governador. Mas a cada semana, o partido do governador, o aliado do governador, tira os prefeitos do MDB. E está tudo certo. Cada um cuida da sua vida. Nós, do PSD, temos alguns prefeitos. Aliás, eu te diria, boa parte dos nossos prefeitos gostariam que a gente estivesse junto. Isso é fato. Agora, dos nossos, todos também querem que a gente tenha um projeto. Alguns já declararam apoio ao atual governador. Não tem problema. São escolhas. A minha opção é conversar com o ouvinte, com o cidadão que está me ouvindo agora. Eu não quero intermediário no meio, não quero conversar com o intermediário. Prefeito, eu quero falar com o eleitor diretamente. O senhor falou sobre o Luiz Henrique, citou o MDB novamente aqui e disse recentemente que não quer que o MDB esteja na sua chapa. Vou usar essas palavras, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Porém, o MDB lá na prefeitura de Chapecó tem uma certa simpatia com o senhor. Como é que fica essa situação toda para que o ouvinte entenda de fato isso? Bom, primeiro eu vi até a entrevista do Biazus, o vice-prefeito, extremamente equivocado. Eu conheço o Biazus, não vou dar resposta a ele, até porque não preciso disso. Mas uma resposta equivocada. Na entrevista que dei em emissora de rádio, quando questionado sobre as alianças, a pergunta era: você traria o MDB para ser o seu vice-prefeito? Eu digo, não. Na minha chapa, o MDB do deputado federal Carlos Chiodini não cabe na minha chapa majoritária. Mesmo que ele quisesse, eu não aceito. Mas por que tu não aceita? O deputado... E olha, vamos lá. Sem depreciar, sem difamar e sem desqualificar o deputado. Eu não estou desqualificando. Apenas afirmando... Ele, como deputado federal, a figura dele, neste mandato do presidente Lula, ele votou 80% acompanhando o governo Lula. Mas o seu partido, desculpe interrompê-lo e vou dar mais tempo para o senhor responder. Sim. Seu partido também, lá em Brasília, a gente entende que Brasília é um cenário e Santa Catarina é outro, ok. Mas... pela mesma regra, prefeito, o PSD também... Não, a regra é diferente. Mas, não. Pela baliza também apoia o governo Lula. Não. De quem é o voto? É do deputado ou é do MDB? Do deputado? É o deputado, Carlos Chiodini. Eu falei o MDB do Carlos Chiodini. Não o MDB do Antídio Lunelli, do Mauro Nadal, do menino deputado federal lá do Alto Vale do Itajaí. Que faz um grande mandato, sucessor do deputado Peninha, aliás, o deputado mais de direita que tem aí no estado de Santa Catarina, que faz um trabalho espetacular, e tive a honra de, como deputado federal, trazer para Chapecó o Bolsonaro, e ele veio junto, ele era assessor do deputado Peninha. Hoje, o Rafael Pezente. Então, o deputado Rafael Pezente não tem nada a ver com o PT. Zero. Quando eu mencionei a figura do deputado Chiodini, ele, que votou no Lula, que vota para o governo Lula. E vou ir mais longe. O meu partido, PSD, que eu faço parte, tem 3 ministérios no governo Lula. Eu sou contra, eu não apoio, eu não aprovo. Porém, são elementos do Nordeste. E isso não é o PSD, são deputados e senadores que apoiaram o Lula para presidente. Isso é um compromisso dele com eles. Agora, nós, o PSD, hoje no cenário atual, a gente poderia, no cenário passado, por exemplo, no cenário passado o PL foi vice da Dilma. Aliás, perdão, foi vice do Lula. Base da Dilma. Eu liderei o impeachment da presidente Dilma. Eu liderei dentro do PSD e meu partido era a base do governo Dilma, para você ter uma ideia. E eu liderei o impeachment. Hoje o meu partido, de todos aí, tem candidato a presidente. É Ratinho Júnior.
É o candidato a presidente da direita brasileira. Ah, mas não... vai ser o candidato a presidente. Se porventura ele não fosse, e porventura, que isso está descartado, isso não existe mais, porque nós estivemos em São Paulo domingo, em reunião, num jantar em São Paulo, com o presidente do partido, com mais alguns líderes nacionais, e ficou acordado. O PSD rompeu a corda com o atual presidente, Lula, e o nosso partido tem candidato a presidente da República. Isso eu quero te deixar claro. Por que eu me referi ao MDB? Não é o MDB, é o MDB do Carlos Chiodini. Por que isso? Porque o governador, e quando eu disse, e vou reafirmar, que aí o vice-prefeito que não entendeu, mas eu vou reafirmar para ele. A coerência não é no MDB. O MDB não tem coerência nenhuma. E assim como o PSD também não tem. Isso quer dizer, o PSD tem coerência? Não tem coerência. Em Santa Catarina, sim, porque eu sempre fui de direita. Em Santa Catarina pode pegar tudo. Nunca me aliei ao PT. Nunca estive com o PT. Eu sempre ganhei todas as eleições da esquerda. Porém, eu respeito o meu adversário. Eu não difamo, eu não desqualifico, eu ganho no voto. Agora, onde é que está o pulo do gato? A razão, Carlos Chiodini, ser apoiador do Lula, a coerência do PL. Porque o PL sempre disse isso. O próprio Jorginho. A única direita são eles, o resto ninguém é direita. Tudo é centrão, só eles são direita. Agora eles levam bravíssimo o cara que apoiou o Lula até ontem. É que o Bolsonaro está preso, lamentavelmente, pela maior covardia da história da política brasileira. Mas quando você leva de vice alguém que está apoiando o governo atual, a coerência não existe ali. Prefeito, vamos conjecturar o seguinte: o senhor falou que não se alia ao PT e de fato Chapecó são adversários históricos, todo mundo sabe, é fato notório. Imaginemos um segundo turno, Jorginho Melo e João Rodrigues. O PT vota no João ou vota no Jorginho? O senhor receberia o apoio do PT nesse caso? Nós não vamos ter aliança nem em primeiro e nem em segundo turno. O que eu vou buscar é o eleitor. Eu vou te reafirmar. O PT me conhece, sabe que adversário sou eu, porque eu ganhei do PT todas as eleições, a última agora com 83,6% dos votos. E no dia da minha vitória, eu reconheci a qualidade do meu adversário. Eu não fico tripudiando ele, eu não fico desfazendo. Eu ganhei no voto. E o intuito da política brasileira, ela tem que mudar esse discurso. Você tem ganhado o voto e mostrar a qualidade da sua gestão, capacidade de governar, de cuidar das pessoas. Eu sou contrário um homem público vencer uma eleição. Por isso que eu fiz 83% dos votos, sabe por quê? Quando eu me elegi em 21, assumi o governo, eu desci do palanque. Eu fui pro bairro. Eu acordo às 5 da manhã, eu vou na casa do pobre. Eu vou lá para perguntar como é que tá a vida dele. Não tem asfalto, eu levo o asfalto. Você tem problema na unidade de saúde, eu vou lá na unidade de saúde e ver qual é o problema que tem. Contrato médico, construir unidade de saúde. É isso que eu adotei. Eu acho que Santa Catarina está perdendo um tempo precioso. Você veja bem, vou te dar um exemplo. Nós estamos agora, e eu quero aqui não entrar no mérito do PL, porque o PL é um outro partido. Eu tenho muitos amigos ali dentro, tenho relação respeitosa com muitos, outros nem tanto. Mas o mundo não gira em torno deles. Quem é que diz que o mundo só gira ali? Que não há vida fora disso? Há vida fora disso. Tem outras siglas, PSDB. Eu não falo mais de sigla. E vamos ser muito sinceros: é pessoas, é comportamento, é atitude, é posicionamento, é palavra. Palavra dada, ela tem que ser assumida. Você não pode cuspir no prato que você comeu. Eu voltaria ao histórico do MDB para separar. Eu vi o Piazzolla, mas ele critica. Não, eu não critico o MDB. Estou dizendo que o MDB do Carlos Chiodini, O problema é o Carlos Chiodini, prefeito? Seu problema, falando de partido, é o Carlos? Eu me dou bem com ele. Não estou falando de inimizade, estou falando política. Por quê? Porque o PL sempre pregou isso. Que ninguém vale nada, à esquerda ninguém presta. Aí ele pega o cara de esquerda e bota vice. A coerência. Mas espera aí. A Ana Campanhola falou isso também. A Júlia Zanata fala isso todo dia. Não sou eu. O MDB tem que ficar bravo com o PL, não comigo. Eu não sou aliado deles. Eu sou amigo, eu tenho relação pessoal. Quando eu falo do Luiz Henrique, o Luiz Henrique foi meu amigo, um grande governador. Eu reconheço a qualidade do homem, independente do partido dele. Por exemplo, Bolsonaro nunca foi. O Bolsonaro me convidou 20 vezes para me filiar ao partido dele. Eu sempre disse, presidente, esquece o partido, vamos tratar com pessoas. Eu não vou trocar de partido.
Não é porque eu morro de amores pelo PSD. Porque eu acho chato. Você tem que trocar de roupa toda hora para mostrar quem tu é. O teu caráter, a tua qualidade está onde você está. E eu vejo gente troca de partido para se eleger por causa do partido. O homem, quando se elege por causa de uma sigla e não por sua qualidade, é sinal que ele não tem conteúdo. Perfeito. Já que o senhor falou sobre pessoas, tem duas pessoas que eu gostaria de pontuar aqui na nossa pauta. Uma eleição é feita de apoios, seja de pessoas ou de partidos, como queira. E tem um nome dentro do PSD que é um nome forte, que tem dado algumas entrevistas também, tem ecoado, que é o do ex-governador e ex-senador Raimundo Colombo. Tá junto com o senhor nessa chapa? O Raimundo Colombo é ex-senador, ex-governador. O Raimundo Colombo está um pouco fora da política, né? Ele não tem participado da vida pública. Está cuidando da vida dele, na propriedade dele. Mas eu vi as declarações que vota em mim, que me apoia, e fico muito grato. Porque se você for ver o quanto o Raimundo Colombo fez por Xanxerê, fez por Chapecó, fez por Xaxim, fez por Cordilheira, fez por Ponte Serrada. Olha, vamos lá, se a gente botar no papel, olha, vai dar para comparar muita coisa. Porque ele licitou, iniciou e tocou a obra no tempo dele. Raimundo Colombo cometeu, no meu ponto de vista, um grande erro. Quando ele apoiou a Dilma para presidente. Ele e o Jorginho, na verdade, o atual governador, também apoiou a Dilma. Outro grande erro do Jorginho também foi apoiar a Dilma. Eu não participei da reunião, eu me neguei a participar, não fui. Me convidaram de olha, me desculpa, mas eu não participo, eu não me alinho. O senhor é quase um peixinho fora d'água nesse assunto dentro do PSD, então. Não, sou fora do PT. Fora, não, PSD, por exemplo, vou te dar dados aqui, quem do PSD sempre me acompanha? Eu, o Ismael, nós sempre tivemos o Dr. Jorge Bornhausen, nós tivemos posicionamentos nunca alinhados. Por que eu te falo isso? Porque pior do que você não estar alinhado para o adversário é você usar ele. Eu, particularmente, nunca usei. Eu nunca precisei de cargo do governo federal, eu nunca tive ninguém. Eu fui deputado federal em alguns mandatos. Eu nunca indiquei ninguém no governo federal, porque eu era adversário. A esquerda me conhece, o PT aqui de Xanxerê, me conhece, sabe que eu sempre fui um adversário. Agora, sabe que de mim um adversário declarado. Eu nunca me aproximei deles para tirar uma foto, para ganhar um voto, ou para ter cargo do governo, para depois na eleição seguinte eu desqualificá-los. Isso, então, há um fato divergente. Eu acho que o grande erro e o Raimundo me disse para mim, diz, olha, eu até errei de fato, mas eu fui grato pelos recursos que o governo federal me deu. Bom, eu compreendo, mas eu não faria o mesmo, porque quando tu recebe recurso do Estado, não é do bolso do governador, não é do CPF, isso é dinheiro do povo. Então eu jamais, no meu posicionamento, eu me posiciono naquilo que eu acredito. Eu sempre acreditei do jeito que eu sou. E Xanxerê e Santa Catarina me conhecem. Agora, a diferença minha, quando a gente fala de campo ideológico, eu tô batendo nisso porque não é isso que eu vou discutir na campanha. Porque se a hora for para discutir quem é direito, eu cheguei primeiro. Eu cheguei antes. Se for para discutir palavra, eu também posso provar. Agora, se for capacidade de gestão, aí a gente vai comparar. Mas eu não vou fazer nada para denigrir, destruir, desqualificar a imagem do atual governador, não preciso disso. Segundo nome que eu gostaria de pontuar, os bastidores da política apontam, prefeito, que Carol Detoni possivelmente não tenha uma vaga, ao menos é o que tudo indica, no Senado. E muito se fala do Novo e tudo mais, e que ela possa ir para o Partido Novo. Se lá em março, depois que a Carol ganhe bebê, que abra a janela partidária, ela sinalizasse, João, não deu para mim aqui dentro do PL, e ela precisa de um partido com estrutura, é fato, PSD... Receberia Carol Detoni? Bom, primeiro eu quero te deixar muito claro, a deputada, eu estou surpreso, eu te confesso que eu vi ontem a deputada Campanella falando sobre o assunto, eu fiquei surpreso porque o governador lançou ela como candidato ao Senado. Eu me surpreendi, eu entendo que política é quando você lança, não volta para trás, mas não. Foguete não tem, eu sou do tempo que o foguete não dá ré. Eu fiquei muito surpreso. Quando você tira do seu projeto político a principal liderança, ela é a principal liderança do PL de Santa Catarina, fora o governador, é a principal liderança, ela construiu o caminho dela. Eu respeito ela pela sua liderança dentro do partido que ela faz parte. Mas nós temos muitos líderes hoje. E por isso que eu estou te dizendo, o eleitor, o cidadão catarinense, eu acho que está cansado. As pessoas não suportam mais. Faz uma enquete, pergunta, para sair da bolha.
Você não acha que está tudo muito chato? É esta polarização de extremismos. Eu vou te dizer sinceramente, nós temos que discutir a 282, não dá para andar. Para vir daqui a Chapecó é 1 hora e lá vai pedrada. Não se discute mais problema. Não se discute o valor do SUS, o reequilíbrio do preço da tabela SUS. Não se discute a 470. Os problemas federais em Santa Catarina deixaram de existir. Porque apenas o debate é ideológico, no campo ideológico. Ideológico eu defendo, Deus, pátria e família eu sempre vou defender. Mas isso não está em debate todo dia, toda hora. O debate do dia a dia é o problema do povo brasileiro. Você que acorda às 5 da manhã para matar 1 leão por dia, o que você quer? Você quer que resolvam o problema e melhore a sua vida? Eles estão sempre dentro de uma bolha. Então, nesse cenário, eu fiquei surpreso e agora nós estamos vendo, eu confesso, é isso que Santa Catarina quer? Nós estamos montando uma chapa da qual sou pré-candidato ao governo, estamos definindo a pré-candidatura a vice, que deverá vir alguém do norte do estado, que já está bem alinhado, ou do sul. Nós estamos já buscando candidaturas ao Senado, provavelmente nomes novos, que não são nem da política, porque o que a gente quer, e eu vou dizer para você que é meu caro amigo, não é partidário esse projeto. Não tenha como PSD. Isso é um projeto de Estado das pessoas que estão insatisfeitas com tudo que está aí. Você que é MDBista raiz, não concorda com isso? Você que é do PP, que não concorda com isso? Você que já foi PL, você é bolsonarista raiz de verdade e não concorda com isso? Você que já votou no Lula, não concorda com isso? Nós queremos construir algo novo. Nós queremos discutir os problemas de Estado. Conversar com as pessoas com os problemas da Dona Maria. Quando você fala de 1.200.000 cirurgias, pergunte como é que está a fila da média e alta complexidade de Xanxerê. Por que não opera as pessoas que têm situação de média e alta complexidade? Essa fila está andando bem devagar, tanto quanto as filas da alta complexidade. As cirurgias simples, catarata, varizes, você opera no corredor do hospital. Eu tenho casos em Chapecó que eu levantei a semana passada de um menino, faz 2 anos que ele é o primeiro da fila e não operam lá no João de Guzmão. Tem outro caso de uma senhora em Chapecó, nós levamos e internamos ela. A bexiga caiu. Ela tá com a bexiga nas pernas. Só que ela é pobre. E aí sabe o que disseram para ela? Não, a senhora volta para casa e vai para a fila. Que SUS é esse? Que hospital público é esse? Que manda uma pobre coitada para casa com a bexiga fora do corpo. Por que não operaram? Não. Não é essa a saúde que se discute. A saúde que tem que ser discutida em Santa Catarina não é apenas de números uma grande propaganda. Porque o Tribunal de Contas está dizendo, peraí, não é 1.100.000, é 250.000, 260.000. Os números é o que menos importa. O que mais importa é a fila da média e alta anda. Então, é isso que a gente vai discutir. Então, quando eu vejo aqui o vice-prefeito extremamente magoado, o Biazu fica bravo comigo. Não sou da tua aliança. Me desculpe por não querer. E olha, não é nada contra o deputado Chiodini. Quando eu disse a falta de coerência, não é do MDB. É do próprio governo. Quando você busca alguém que está alinhado ao PT para se vice na sua chapa, isso é incoerente. Se o PSD, da minha parte, trouxesse o Chiodini para ser vice, não seria falta de coerência. Porque o PSD no Nordeste está alinhado ao Lula. Mas eu, CPF 232, João Rodrigues, é incoerente. Por isso que na minha chapa, o 15 não fará parte. Agora eu quero o eleitor do MDB, os prefeitos qualificados. Eu tenho muitos amigos. O prefeito Chico aqui de Xaxim, o Biazuz é um grande sujeito. O MDB tem grandes nomes. O que eu lamento, tanto quanto o PSD, em dados momentos a nível nacional. Mas o MDB aqui é Santa Catarina. No governo do Moisés estavam alinhados. Foram vistos o governo Moisés. Só para não confundir o eleitor, o PSD também esteve com Moisés. Claro que sim. Importante pontuar. Mas não disputou com ele. Teve um projeto separado, mas não está no governo Jorginho. O PSD não entrou no governo Jorginho. O PSD fez uma opção. Não, nós não queremos cargo, nós não vamos entrar no governo. Se caso tiver que discutir uma aliança, um outro padrão, mas não queremos cargo. O MDB não. Ele estava no Moisés, terminou a eleição, pulou o muro e já entrou no outro governo. Mas, ele estava no Raimundo. Ele estava no Eduardo, ele estava no Luiz Henrique
Ele estava no Pavan, ele estava no Paulo Afonso, ele só não teve no governo Amin. Você veja bem que essa turma está há mais de 30 anos no poder. Nada contra, eu só estou te dizendo de que, num processo do qual eu pretendo ser pré-candidato do governo, na chapa que nós vamos montar, ainda muita coisa vai mudar. A chapa dos meus sonhos. União Progressista. Está aí o MDB, aliás, o União Brasil, o Partido Progressista e o Partido Novo. E o MDB é um grande partido. Ele deveria ter candidato a governador. O MDB vai acabar. Eles têm que disputar a eleição, ir para a urna, ganhando ou perdendo, faz parte do jogo. Agora, você ficar sempre na carona por causa de cargo, isso não é certo. E eu não estou fazendo ataque ao partido. Estou especificando apenas a questão de coerência de quem está no governo ao colocar o vice, que é ele, o voto dele não é o partido MDB. Por exemplo, o voto do Rafael Pezente foi 100% contra o governo federal. Ele é coerente. O deputado Cobalcini também é o deputado que é mais de direita. E assim eu falo dos deputados estaduais, apenas o deputado Chiodini, que é presidente nacional, estadual e vice-presidente nacional. Eles fizeram o evento em Balneário Camboriú, o Baleia Rossi esteve no evento e já deu uma coletiva dizendo, não, é provável que o MDB seja com o Lula. Mas eu não estou criticando por isso. Eu estou apenas trazendo para o eleitor da direita, que vota muito pelo posicionamento. Tá certo isso? Se tá certo, tudo que bem. Não sou eu que tenho que fazer essa crítica. Mas eu tô te dizendo que na minha chapa, desculpa, mas eu não quero. Eu tenho o direito de não querer o Chiodini com o 15 na minha majoritária. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui, por conversar com a gente, por explanar os seus pontos de vista em relação a essas projeções da próxima eleição. A gente vai voltar a conversar. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, obrigado a todos os ouvintes. Deixo um abraço muito forte a toda a população aqui de Xanxerê. Um abraço muito forte ao prefeito Oscar Martarello, que aliás faz um grande governo. Desculpe, eu estive com ele recentemente em Chapecó e trocamos algumas informações sobre a gestão pública. E o prefeito Martarello está fazendo uma grande revolução na cidade. Então, deixo um abraço forte a ele. Ao vice-prefeito Biazuz. O Biazuz não fica bravo não, porque eu não quero o MDB comigo, desculpe. Não é que eu não quero o MDB, eu só na minha majoritária não cabe, até porque vocês já estão com o governador Jorginho. Nós tivemos várias reuniões com o MDB lá atrás, muitas. Conversamos, debatemos. O que a gente, quando eu participo de reunião, sempre tenho dito, olha gente, eu participo, discuto, mas não me peça para composição. Eu sempre ganhei eleição disputando. Aliás, o MDB em Chapecó não era meu aliado na majoritária. Eu ganhei a eleição com chapa pura. Eu vi ele comentando aqui, não, o MDB não está na majoritária em Chapecó. Lá eu ganhei a eleição com chapa pura. O MDB nunca foi meu aliado em Chapecó, em eleição nenhuma. Sempre foi meu adversário. A primeira vez que o MDB esteve comigo me apoiando foi nessa eleição. E tem um cargo, sim, tem um cargo que é secretário de captação de recursos. Que eu preciso trazer recursos para fazer as obras em Chapecó, que é o vereador, ex-vereador Cleito Fossá, advogado que desempenha bem o seu trabalho. Mas na majoritária não é. O 15 não faz parte da minha chapa. É isso que você vai dizer, João, tá, mas na tua. Não, na minha majoritária. Governador, vice-governador e senador não cabe. Ah, não, mas o MDB quer. Claro que eu aceito o apoio. Não estou dizendo que eu não quero o MDB. Se bem que eu acho que depois dessas falas o MDB também não quer, né? Prefeito? Não, é muito pelo contrário. A Velha Guarda do MDB todinha está conosco. Não, é que tu te engana. Não penso que o MDB está engolindo essa aliança. Não penso que o MDB todinha é de esquerda. E repito, quando eu te falo MDB, eu mencionei e tenho certeza e convicção que o deputado Chiodini não vai se ofender. Você não pode se ofender com a opção política que tu faz. Eu não estou criticando e eu difamando, só estou dizendo ele é um deputado de esquerda dentro de um projeto de um partido de Santa Catarina. Eu vou te dar um exemplo, deputado estadual, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, o Antídio Lionelli. É um deputado de direita lá na cidade dele, no estado. Então a gente tem que saber separar essas coisas, mas não é para difamar. Ora, se você faz uma opção, então se disser a verdade, tu está difamando a pessoa. Não, isso é verdade, é fato. Então a condição é essa, mas o MDB de Santa Catarina eu tenho respeito. E nós temos a boa parte da base do MDB antigo. Eu tenho convicção que vão andar conosco. Certo.
Demais, prefeito, muito obrigado. A gente recebeu dezenas de mensagens aqui. Uma boa sorte na gestão como prefeito de Chapecó e nos próximos passos da vida pública. Muito obrigado mais uma vez. São 8h40. TRR Saiba, Automóveis Bom Jesus, Cressol, Automecânica Caríssima e Marafim Móveis junto com a gente aqui no Rádio Café da 101 FM. É um estofado novo que você